Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast, diretamente aqui dos nossos estúdios na Futuricom. Futuricom, que é a principal referência aí em telecomunicações, conectividade, inovação, um dos principais eventos da América Latina. E a gente está aqui numa edição especial com os nossos parceiros da ConnectWay. ConnectWay, que é a principal distribuidora Huawei na América Latina, conecta ISPs, operadoras aos principais fabricantes de equipamentos globais. E a gente está aqui para mais uma conversa super especial, um tema bem diferente e relevante para o setor de telecomunicações, inédito aqui no Last Mile Podcast. Mas vou passar a bola para o meu amigo Matheus Cofferre apresentar a nossa convidada do dia de hoje. Exatamente. Obrigado, Bruno. Obrigado a toda a audiência. Realmente um tema inédito aqui. A primeira pessoa que a gente vai falar sobre esse tema. Nosso alinhamento aqui pré-episódio já destacou, já brilhou os olhos aqui de bater esse papo. É verdade. Estou aqui com a Tamares, que ela é presidente Brasil da Twilio. Obrigado por aceitar o nosso convite e bater esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui numa edição do 30º ano de Futuricom. É emblemático. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí a tua presença. E já começa contando para a gente um pouquinho o que é a Twilio, quais são as verticais, quais são as atuações para os nossos ouvintes aí que porventura não conheçam, já começar a se familiarizar. Não, super bacana. Obrigada e que prazer estar aqui. Bom, eu estou há mais de 30 anos no mercado de tecnologia. A Twilio, ela nasceu há 16 anos lá no Vale do Silício. Ela vem de um desdobramento, né, de diretores de produto da AWS, que resolvem, que vão, através da tecnologia, trazer uma plataforma de comunicação para o mundo. E aí surgiu lá, se espalhou pelos Estados Unidos, Europa, Ásia, chegou aqui, Brasil e América Latina, começou pelo Brasil, há quase 6 anos, é bem jovem no país. Bom, ao longo desses anos, para dar um exemplo do que a Twilio faz, imagina hoje, Uber é um dos nossos maiores clientes, Airbnb. Toda vez que você se comunica com o Uber, por exemplo, fez uma chamada, precisa enviar uma mensagem para o taxista lá do Uber, né? O taxista, 99 também é nosso cliente, mas precisar com o motorista, aquela mensagem, seja ela escrita pelo chat ou voz, é da Twilio. Então, toda a plataforma de estratégia de comunicação, não importa se é um e-mail, se é um chat, WhatsApp, ou também o contact center, a gente tem uma solução de contact center para voz, inclusive a emissão dos números e a minutagem. Então, a gente também tem a parceria com as grandes telcos, são mais de 150 no mundo. Ou seja, falou em comunicação, a gente vai ajudar os clientes, já ajuda hoje no Brasil com Nubank, com DASA, Quinto Andar e vários outros, são mais de 6 mil clientes no país, 350 mil no mundo. Caramba, hein? Que bagagem. Não, a Twilio é referência quando a gente fala de comunicação, né? A gente estava até conversando aqui mais cedo no setor de tecnologia. Todas as empresas têm a Twilio como referência. Em telecomunicações ainda é um mercado que aqui no Brasil estão descobrindo a Twilio, né? Mas vocês já têm vários cases aí para consolidar. E eu achei muito legal, Tamaris, que tu não falou que a Twilio é uma plataforma de comunicação. Falou em estratégia de comunicação. Sim. Conta um pouquinho para a gente o que é estratégia de comunicação e se a gente conseguir trazer um pouco para essa realidade do provedor ou da empresa brasileira, como que vocês podem ajudar nas mais variadas áreas? Bom, essa pergunta é um presente, né? Porque me dá uma amplitude enorme, mas eu vou ser muito cuidadosa com o tempo. Quando a gente fala em comunicação, o nosso mercado, e é natural, né? O Brasil, como vários países aí que estão adotando tecnologia para comunicação, ele vai adotar rapidamente a tecnologia. Seja o WhatsApp, nós somos o segundo maior do mundo, e a Twilio é o maior parceiro global da Meta, do Google, de TikTok, então a gente também se vale, né, dessas outras ferramentas de comunicação para habilitar na nossa plataforma, que nasce no berço dos desenvolvedores. Talvez isso criou também um pouco de distância com o nosso mercado de telecom aqui do Brasil, mas a gente já tem um grande cliente fazendo uso aí da nossa tecnologia. O que a gente pode destacar? Olhar o porquê que eu compro um pacote de SMS, ou que eu compro, né, um serviço de um contact center, de um BPO, ou um pacote de número de e-mails. Mais do que, o canal, é por que eu estou fazendo aquilo e qual é a preferência do nosso cliente. A preferência, ela é por WhatsApp. Mas se a gente olhar numa escala de custos, que é super sensível para esse mercado, voz é o mais caro, através de contact center. A gente tem o WhatsApp como a segunda maior canal, né, do ponto de vista de impacto nos custos de uma estratégia de comunicação com o cliente. Seja para eu impactar aquisição de clientes, retenção do cliente, nível de suporte, NPS, ou até mesmo a parte de collections que a gente fala, né? Receber tudo aquilo que foi vendido e o serviço prestado aos clientes. Então tem uma gama. Hoje a gente está olhando isso no país de maneira isolada, mas a tendência é fazer isso de uma maneira estratégica. Por que comprar, né, um pacote de WhatsApp, ou de e-mail, ou de voz? E mais do que o porquê, quando eu devo acionar esses canais?
Que legal, Tamás, muito legal. Fiz até umas anotações aqui. E uma das perguntas que eu acho bem interessante, principalmente para nossa audiência, do setor de telecomunicações, indo um pouquinho mais para ele, a gente sabe que hoje o maior desafio do nosso mercado é crescimento, mas também é pagamento, é fraudes, é golpes, né? Aquele cara que faz um cadastro falso, um documento falso, Hum. uma mudança de endereço. E vocês têm uma solução, né? Na verdade, um ecossistema ali que tem uma vertical de prevenção a fraudes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como funciona, alguns cases, se tem algum case do mercado de tecnologia, telecom, para a gente explorar aqui. É, a gente sempre deixa aberto para os principais players do mercado se conectarem à nossa plataforma. Mas, do ponto de vista da plataforma Twilio, existem algumas características, né? Que é o swing swap, então a nossa plataforma detecta quando o usuário muda, né, o chip do seu celular, do seu número. Ele tem a identificação que a gente chama do Unified Profiles, que ele vai ter todas as características por usuário. Então, tem vários sinais que são, né, deixados ao longo do caminho, durante a comunicação, que a plataforma é capaz, e a gente tem aí eleito como principal parceiro global hoje da OpenAI, junto com a Microsoft, para desenvolvimento de novas soluções, trazendo inteligência artificial generativa e olhando todos esses sinais, transformando num comportamento suspeito. Então, do ponto de vista da plataforma emitir esses sinais e alertar, a gente tem até um limite, e a gente faz, como nascemos no berço dos devs, as nossas APIs são abertas, não quer dizer que não sejam seguras, mas que eu consigo interagir com qualquer tecnologia, né, de prevenção à fraude e fazer a complementariedade dessa oferta. Perfeito. Tamariz, eu queria aproveitar e fazer um gancho dessa pergunta do Coferri. A gente sabe, vocês devem ter acesso a um pouco desses números aí no mercado brasileiro, que o pessoal adora aquele WhatsApp pirata, que sempre tem lá uma solução de disparador e que ela funciona, depois trava e contrata a próxima. Por que que faz sentido para uma empresa estar pagando o custo real de uma mensagem de WhatsApp, né, de uma parceria oficial como é a que a Twilio tem? Conta pra gente um pouquinho quais são os riscos que esse provedor ele está correndo, essa empresa está correndo em estruturar a sua estratégia de comunicação numa ferramenta que é uma ferramenta pirata, né? Sem falar do risco, os riscos jurídicos legal, hein, mas assuntos de negócio mesmo. Tem muito relacionado à reputação, tem várias questões aí. Mas eu gosto de ressaltar o porquê fazer da maneira correta, né? Isso vale para o SMS também. A gente tem uma série de precificações no mercado, né, de todos os sabores, vale para o SMS, para o e-mail, para o WhatsApp e até para as soluções de voz. O que a gente provoca nos clientes? Eu acho que esse mercado de telecom, por ter uma grande quantidade de clientes na ponta, a gente fala, o cliente ideal da Twilio, que vai sentir a potência da nossa plataforma e o impacto no resultado, é quem tem uma grande quantidade de CPFs na ponta, né? É o cliente do nosso cliente. De que forma a gente olha isso? A pergunta principal é: quantas vezes você precisa investir naquele canal para atingir o objetivo? Independente, aí eu nem vou entrar na seara se ele é oficial ou não. Vamos pensar, se você escolhe um canal de comunicação, a nossa pergunta tem sido, para aquela jornada, quantas vezes você toca o cliente? Isso pode ser, a gente pegou alguns casos de grande volumetria, usando um SMS mais barato, mas disparando 6 contatos para o cliente, até ser bloqueado. Isso vale para o WhatsApp, isso vale para a ligação. Então, por isso que a gente fala muito a estratégia de comunicação, porque independente do canal, você é percebido de uma maneira boa ou ruim, isso vai afetar a reputação da marca, independente do canal. Para a ligação, a gente já está sofrendo a invasão dos bots que foram no WhatsApp, agora estão fazendo, né, a parte de ligações. Vem o branded calling, associando a marca nessa ligação para ajudar o cliente na ponta a, de fato, quem é que hoje atende uma ligação se você não identifica o número? Ninguém. A maioria está sendo bloqueado e os robôs ficam gerando novas numerações. Isso não é estratégia de comunicação, a gente está mais se irritando com aquela marca, ainda mais se a gente souber quem é a marca. Exato, é verdade. E, por outro lado, isso vale para o WhatsApp também. O WhatsApp vem com adicional de voz, tem outras estratégias de comunicação entre o SMS e o WhatsApp, que a gente vai falar daqui a pouco, que vem com a nossa parceria do Google, que é o RCS. Então, tem várias formas de você obter aquele resultado, seja a captação de clientes, seja a conversão do cliente, seja o atendimento, NPS, collection, enfim. Aí tem que identificar o que você quer com aquela comunicação. Essa tem sido uma provocação muito boa e aí, em alguns casos, é muito fácil medir. A Twilio, em 2, 3 interações, a gente consegue reverter ou converter aquele resultado que é esperado com aquela interação com o cliente. Que legal. Você falou um ponto que eu não posso deixar passar aqui, né? Até porque é da moda aí dos últimos anos, que é IA, né? Todo mundo tem IA, todo mundo tem um chatbot que responde.
selecione aqui, aqueles checklists. Como que vocês estão vendo isso da IA, as soluções do mercado também? O que que vocês estão implantando de IA hoje, utilizando? E a visão de futuro também, como que vai ser o atendimento daqui 2, 3 anos, 5 anos? Será que vai ser tudo IA e ninguém mais não vai ter mais humano atendendo? Qual que é as expectativas aí? A gente brinca que é a guerra das IAs, né? Tá todo mundo adotando IA. O Brasil é excelente em adotar tecnologia. Só que aí a gente simplesmente adota e depois vira uma grande confusão para administrar aquilo. A gente tem uma IA, né, em parceria com a OpenAI, que está embarcada nas nossas soluções e traz uma série de insights, olhando esse comportamento por vertical de mercado no mundo todo e essa relação com as 150 operadoras, esse mercado de telecom. O que a gente recomenda, e claro, vai depender do nível de maturidade e adoção desse tipo de tecnologia, como qualquer tecnologia. De novo, para que você está adotando uma IA, né? O que você quer resolver com isso? E se você já tem uma base de dados com problemas, ou você não tem muito definido o teu processo de negócio, recomendação, use os templates que já estão desenvolvidos, que foram validados por muitos clientes ao redor do mundo e faça uma pequena adaptação, porque aí também você não começa a criar, porque a minha plataforma vai receber essa IA, vai receber as informações e vai tratar isso. Só que se ela vier prejudicada na construção, todo o projeto de estratégia vai por água abaixo, porque você vai trazer dados que não são os corretos, e o cliente vai ficar ainda mais irritado. É verdade. Já estamos, né? Toda vez que a gente recebe uma resposta que a gente não gostaria, não está baseado na nossa experiência, tem que ser capaz de capturar esses dados, e são sinais diversos. Vou dar um exemplo, até o silêncio numa chamada, quando eu ligo para o contact center e já passei por vários canais, esse silêncio significa muita coisa. Ou eu estou bravo e quero cancelar o serviço, ou de acordo com os sinais anteriores, dependendo do canal, ou eu estou tomando alguns segundos para tomar uma decisão de upsell, de cross-sell, estou feliz com aquilo e quero interagir mais com a marca, ou de fato eu estou assim, indignada e não quero mais ouvir. E aquilo, você vê que um silêncio pode ter aí inúmeras... Então, vai neste nível, usar o IA para isso, a IA generativa para isso. Você tem que olhar a jornada completa desse cliente. Como é que ele chegou naquele ponto? O que ele fez antes, né, com os operadores, com o pessoal de cobrança ou a equipe de vendas? São diversas equipes, né? A gente estava falando disso. A equipe de vendas tem uma área de suporte ao cliente, a equipe de cobrança tem outra, a equipe de suporte tem outra. É fácil fazer isso hoje no Brasil? Não, mas a gente provoca mudanças nessas diferentes... Escolhe uma equipe, resolve o KPI daquela equipe, depois você começa a influenciar positivamente os demais para virem nessa estratégia de comunicação. Todo mundo ganha. Perfeito. Tamires, e agora já que a gente entrou nesse tema da segmentação das equipes, né, a gente sabe que muitas empresas ainda têm um modelo mais tradicional de departamentalização, aquela coisa de silos, né, que tem os seus próprios processos e ferramentas e às vezes não se conversam. E a gente esquece que para o cliente não existe departamento. Ele enxerga a empresa como um todo, né? A empresa que tem que pensar como que ela vai agir com aquilo tudo. Como que vocês lidam com isso dentro da Twilio, né? Porque eu imagino que vocês podem gerar valor tanto para os times de marketing e vendas para fazer conversão, time de suporte, atendimento, sucesso do cliente, com upsell. Tem uma série de ações que podem ser realizadas através da estratégia de comunicação. Então, se puder abordar um pouquinho isso, até pensando talvez como que seria um primeiro passo de um provedor que queira trabalhar com Twilio. Mas não só isso, eu queria aproveitar e ir além já na pergunta, né, Coferri? Claro, estende. Mas talvez já trazer alguns cases e alguns números para o pessoal entender que isso não é um custo, mas um investimento que traz ROI, né? Então, seja na cobrança, seja em vendas, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Se não quiser mencionar no nome de clientes, não tem problema. Alguns vão ser confidenciais, mas a gente traz o caso de uso, né? Quando que eu utilizo a tecnologia ao meu favor e quando ela traz ROI, porque, claro, ela vai ter um custo superior a você contratar o canal de maneira separada, mas quando você olha o todo, na volumetria vai fazer sentido. Por exemplo, a gente pergunta para esses grandes clientes, o que está doendo mais? Eu preciso ganhar mais clientes, eu preciso converter o cliente, eu preciso, né, melhorar meu NPS, fazer o cross-sell, upsell, que está hoje... esse é um segmento que está indo para isso, ser um provedor um pouco mais completo na relação com o cliente, ofertar mais serviço. Se esse é um indicador, vamos pegar ele como exemplo, a gente vai sentar com essa equipe e olhar, de fato, dos canais de comunicação, quantas vezes você dispara isso e qual é o custo para você fazer essa pequena jornada. Separa o problema grande em problemas menores. Puxa, eu quero fazer o cross-sell, o que está impedindo? A gente vai dissecar rapidamente, a tecnologia permite isso. Quantas são as interações que você tem por cliente
daquela base que está 1 ano comigo, 2 anos, 3 anos, ou aquele nível de churn. Pega também a base, é importante olhar quem foi, por que foi, para você evitar ter né, um novo churn. Você quer fazer um cross-sell, às vezes você recebe o churn do cliente, que é o péssimo exemplo, mas acontece bastante. É, Então, é um sinal pegar importante também para as empresas, né? tem que avaliar o que dá certo e o que dá errado. Isso vai para dentro da plataforma e ela vai trazer uma série de insights, porque ela vai comparar, claro, preservando o dado único dos clientes, mas qual é o comportamento desse mercado ao redor do mundo, na América Latina, no Brasil e quebrando o Brasil por regiões, que também muda. O Brasil é um continente. O jeito que eu faço, interajo com o cliente no Rio, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, ele muda. Inclusive até o tom da conversa. Então, tudo isso tem que ser carregado para dentro seja a inteligência que você usar, a humana ou a inteligência artificial, ela tem que considerar isso também. Então, a tecnologia, nesse sentido, ela vai te trazer isso em escala e, enfim, uma fluidez melhor nessa jornada. Mas é pegar a jornada completa, divide em uma e melhora essa experiência durante essa, a gente chama de microjornadas. Isso para a tecnologia é muito simples. Olhando que grandes clientes, sei lá, a gente pega o Nubank, a própria Dasa, olham todas as jornadas através da nossa tecnologia hoje. E um banco, quando resolve adotar, JP Morgan no mundo também é um novo cliente, né, da Twilio, quando um banco olha para nós e adota uma tecnologia, é um bom sinal de que ele fez muita matemática aí no bastidor para poder tomar uma decisão como essa, distinguir o canal isolado e trazer uma plataforma que te ajuda na estratégia de comunicação, / conversão e resultado. No final, todos querem ou aumentar as vendas ou diminuir os custos. Que legal, que legal. Eu só queria pegar um gancho, Claro. porque a gente infelizmente aqui tá encaminhando para o final, E a conversa vai longe. eu já aprendi tanta coisa aqui que, nossa, eu já tô, olha, feliz mesmo. Você falou ali, e eu concordo muito contigo, essa questão demográfica, psicográfica, a gente vê também, conversa muito com os provedores, o pessoal fala: "Pô, se o meu cliente ligar lá do sul e atender o pessoal com outro sotaque, ele já, olha, não é meu provedor, não tem a mesma proximidade". Tem essas nuances no Brasil, mas um país continental gigantesco, né? E eu queria entender, até para a nossa audiência que está aqui nos ouvindo, vocês também ajudam os clientes a entender, vocês fazem essa consultoria completa, essa jornada inteira até a implantação, desenhar esses detalhezinhos assim que às vezes podem passar batido, mas vão impactar muito no resultado final? A gente tem 2 categorias de clientes, né? A Twilio, como ela nasce no berço dos devs, se eu tenho um nativo digital, e são as fintechs, né, próprio Nubank nasceu com a gente lá atrás, Quinto Andar, esses são muito autônomos, porque rapidamente os devs deles entendem a nossa plataforma e conversam com os novos, ele não exige tanto a gente fala camada de serviço. Mas sim, a Twilio tem professional service aqui, mas ela tem uma rede de parceiros locais para conseguir ajudar a determinar. Vai depender do cliente, cada perfil de cliente, o nativo digital vai ter muito nível de autonomia, tem lá níveis de suporte, tem uma equipe de comunidade, é uma das maiores do mundo, a Twitter, então a turma se ajuda muito, mas o cliente mais tradicional, a gente traz um braço de serviço, parceiros, né, certificados e homologados para ajudar a detalhar ou traduzir toda essa tecnologia da Twilio para a realidade de negócio. Muito legal, muito importante. Tamaris, e conta pra gente um pouquinho, a gente falou rapidamente aqui sobre o tema do RCS, não sei se o mercado está atento a essa inovação ou algo novo que está vindo aí, principalmente para o mercado brasileiro. Não sei se tão novo, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. A gente está muito acostumado a falar de SMS, mas o que é o RCS e como que ele pode estar trabalhando isso? A gente se tornou também um grande parceiro global do Google. RCS já é um lançamento do ano passado, mas ele demora um pouco para chegar e está maduro para o nosso mercado. Mas a gente costuma dizer, ele é um caminho da evolução do SMS, do ponto de vista de custo, inclusive, e ele está ali um pouquinho antes, né, quando a gente olha estratégia de custo, do que o WhatsApp, que é aí o segundo mais caro. Mas ele traz uma experiência de validação da marca, traz o logo da marca, não consome memória, a gente sabe que mais de 60% dos aparelhos no país já estão com o seu consumo de memória no limite, ele precisa desinstalar um app para instalar outro. Hoje tem uma discussão grande, né, em lançar apps, a maioria da população não consegue mais consumir. Verdade. O RCS vem para resolver isso, ele vem do sistema operacional Android e iOS, e o Android a gente está falando de 85% da população do país, só 15% no iOS, e ele acabou de ser lançado agora Brasil, com a Vivo,
para os dois sistemas operacionais, Android e iOS, inclusive, né, agora a Apple foi a última junto com o Vivo. Tem uma evolução, TIM e Claro estão chegando, mas se a gente olhar, já tem 1 bilhão de mensagens sendo disparadas como parte da estratégia de comunicação no Brasil. Só esse ano estamos aqui Caramba, ainda chegando, tem muita coisa. não sabia. Ele tem catálogo, ele interage demais. É muito parecido com a nossa experiência hoje via WhatsApp. Vem uma inovação importante de tecnologia, de consumo de memória dos aparelhos e também redução de custos quando a gente olha estratégia de canal de comunicação. E uma evolução gigantesca se a gente comparar o SMS. E dali você consegue criar botões para também ativar uma oferta, fazer a conversão e até fazer o transbordo para o humano. Humano ou não, né? Pode também ter uma IA de voz fazendo o segmento, o atendimento, se ele decidir falar, o brasileiro fala bastante. Legal. Bom, Que bacana, olha E- só. que aula, hein? Eu vou depois anotar aqui para ver se é RCS, que eu já me interessei lá pro iFit também. Ó. Já vai levar de Se tiver- primeira mão. Quem tiver na console da Twitter, ele só habilita como mais um serviço de comunicação por Bacana. parte da estratégia. Já está Legal. disponível. Muito bom. Muito bom. Tamares, a gente está chegando ao fim. Eu quero deixar aberto agora, se a gente, caso não citou algum tema, se tu quer deixar um recado final, fica à vontade agora, o espaço é teu. Que bacana. Bom, eu já estou há muito tempo, né, como brasileira, trabalhando para marcas americanas que precisam e querem operar Brasil e América Latina. O Brasil está num momento extremamente importante e eu acho, bom, esse evento é um reflexo disso. A gente tem que sentar nesse lugar de inovação, assumir esse posto. A forma como a gente faz negócios para o mundo tem sido olhado com bastante carinho. Tem um índice que se chama Brasilidade, porque a gente faz muito com muito pouco recurso. O mundo está passando por uma escassez de recursos. Então, é um grande momento para a gente, como empresas provedoras, né, de tecnologia, de telecomunicações, de serviços, de realmente mostrar para o mercado e planejar essas expansões regionais ou globais. Se essas empresas não estão olhando para isso, a gente vê o nosso modelo de resolver as coisas sendo muito bem aceito e olhado, né, pelo mundo como uma posição estratégica. Esse foi um dos motivos que eu decidi assumir o Brasil aqui. Eu entrei ajudando a Twilio a fazer as conexões com parcerias de tecnologia, com outros SaaS e formar uma oferta melhor para o Brasil, mas eu vejo para a América Latina em geral, mas eu vejo o Brasil nesse momento pilotando essa ponta de inovação, de mostrar para o mundo em grande volumetria, é um país gigante, a gente está falando de 220 milhões de habitantes, consumindo serviço, segundo maior de WhatsApp no mundo. Então tem muita coisa grande que eu acho que à medida que a gente se organiza e complementa essas ofertas e traduz para o mercado, a gente tem a chance de contar uma história gigante para esse mundo. Que legal. A gente Legal. gosta de trazer pessoas otimistas com o mercado brasileiro, né? Como Total, R. total. E o brasileiro, ele é muito early adopter das novas tecnologias, é realmente um laboratório gigantesco para testar. Segundo maior país do tempo em tela, tu que geralmente fala esse dado. 9 horas e 17 minutos. É muita coisa. Então, muita coisa legal, bacana. Use esse tempo, se a sua empresa não oferece toda a solução que você imagina para o mercado, esse eu falo, é um aprendizado global. Una-se e complemente a sua oferta com parceiros de tecnologia ou de serviços ou de educação também, ou evangelistas. Sim. Isso traz uma vantagem competitiva gigantesca. Os gigantes do mercado, eles concorrem em algumas áreas, mas quando existe um espaço, eles se juntam e formam uma aliança estratégica para cobrir aquele gap. Então, vamos pensar nas nossas alianças estratégicas e tornar o Brasil mais forte. Tá aí o recado, hein? Muito bom. Muito Né? bom. Eu quero agradecer, obrigado pela tua agenda, tua disponibilidade. Foi um prazer te conhecer e conhecer todos esses temas aí. E a gente tá muito feliz de te receber aí, tá? Obrigada, foi um prazer. E tem Obrigado. muitos outros. Muito obrigado, Tamares. Parabéns pela jornada, pela trajetória. Parabéns. Obrigada. Muito sucesso aí pela frente do mercado de telecom. Quem sabe ano que vem a gente vem aqui falar de mais cases. Com certeza. Obrigada, Tenho Bruno. certeza. Obrigada, Matheus. Obrigada, audiência. E para nossa audiência, muito obrigado. Até a próxima. Não esqueçam de dar o like no vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhe esse episódio com aquele seu amigo, colega, conhecido que precisa entender um pouco mais sobre estratégia de comunicação. Exato. Até a próxima. Tchau, tchau.